CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Olá, você que nos assiste nesse momento. É com muito prazer que estamos juntos para darmos início a mais uma reunião pública da Casa Espírita da Ilha de Paquetá. Então, nesse momento, vou lembrar a vocês, quem puder, colocar um copinho de água para que fique próximo de vocês e participe de todo esse processo que vai mexer com as nossas vibrações, com a vibração da nossa casa, onde quer que nós estivermos, e também com a vibração da água. E isso aqui é importante porque depois podemos bebê-la e dar aos nossos familiares. Então não esqueçam de colocar o copinho de água de vocês. É um prazer estar aqui novamente. A Casa Espírita da Ilha de Paquetá, a CEIP, fica na rua Coelho Rodrigues, número 48, Fundos. E agora ela está no sistema híbrido e também através dessas lives, como a de hoje. Então é um prazer ter você aqui conosco. E para fazermos a nossa abertura, eu vou chamar a nossa querida irmã Anísia Maria para tocar uma música e preparar mais ainda as nossas almas para o que vai vir por aí. Então convido a Anísia para fazer a abertura com a música. Irmão Chico, de Nando Cordel.
Obrigada, Nízia, querida, muito obrigada. Bem, dando continuidade, agora vamos fazer a nossa prece, elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso querido Mestre, nosso amigo de todas as horas, nosso irmão maior, que Ele possa nos assistir, a todos nós nesse planeta. Ele torce pelo nosso progresso para que possamos fazer a nossa parte, ó Senhor. E nós desejamos estar sempre em sintonia contigo para que possamos receber as vossas bênçãos através da coragem, através da esperança, através da paciência, da força e da nossa fé, que a cada dia, quando entretemos nosso diálogo contigo, ao acordarmos e ao dormirmos, fortalecemos mais ainda os laços que nos unem a Ti, Mestre querido. Ó Pai, nosso Criador, bendito seja a nossa existência e o propósito dela aqui na Terra. Abençoe o nosso querido irmão que hoje vai conduzir o estudo dessa noite para que o mentor espiritual dele o oriente e o coloque na melhor posição que precisamos para receber todas essas informações da doutrina espírita em nossas almas. Obrigada, Jesus, obrigada pela oportunidade, obrigada por todos vocês estarem aqui conosco. Só dando um lembrete antes de chamar o nosso palestrante de hoje, lembrando a vocês que agora no mês de julho teremos uma audiência pública aqui em Paquetá e todos os frequentadores, os simpatizantes da doutrina espírita, gostaríamos de convidá-los a participar, porque essa reunião vai decidir os horários das barcas e nós precisamos que esses horários eles retornem ao horário anterior ou até fique melhor do que o anterior, mas não dá para continuar o horário atual. Precisamos que todos participem, que todos sejam solidários a essa convocação que a CEIP faz para no dia da reunião, que ainda não sei a data, mas que vou estar falando aqui quando souber e também colocando nas redes sociais, para que todos possamos participar e fazer a nossa presença ser notada lá e mostrar que é importante sim o pão do Espírito, através da doutrina espírita, através das reuniões públicas, através de todos os trabalhos que a casa pode oferecer para vocês, para mim, para todos nós. Então, muito obrigada. E nesse momento, então, vou convidar o nosso querido irmão Éder Andrade para entrar agora no ar e oferecer para vocês o pão do Espírito que alimentará as nossas almas e nos fortalecerá para essa semana que há de vir. Uma boa noite para vocês. Éder? Amigos da CEIP, bom final de tarde e início de noite. Nós estamos aqui, nesse sábado, para falar sobre Chico Xavier, a sua importância histórica junto ao Espiritismo no Brasil. A nossa intenção é, nesse encontro, termos a oportunidade de mostrar de uma forma resumida o quanto Chico Xavier foi importante na história do Espiritismo. Um grande marco, poderíamos dizer assim, que pode ser dividido em antes de Chico Xavier e depois de Chico Xavier. Para que todos possam melhor entender, vamos fazer uma rápida visão histórica do Espiritismo
no século XIX, início do século XX. O espiritismo chega ao Brasil, trazida pelos viajantes, pelos franceses que fogem da Europa e vêm para cá durante o Império. Chegam muitos livros, muitos jornais em língua estrangeira, alguns são traduzidos, e as pessoas começam a tomar contato. Dr. Bezerra de Menezes mesmo, ele teve contato com uma edição traduzida do Livro dos Espíritos, que foi uma tradução, digamos assim, particular. Não era uma coisa pública para ser vendida. Um médico amigo dele, sobrenome Travassos, o primeiro nome eu acho que era Joaquim Travassos, eu não me lembro bem ao certo, amigo de Bezerra de Menezes, traduziu o Livro dos Espíritos e deu uma edição para ele. E Dr. Bezerra de Menezes, isso por volta de 1870, no máximo, Dr. Bezerra de Menezes começou a ler o Livro dos Espíritos no trajeto que ele fazia entre o centro do Rio de Janeiro e a Tijuca, onde ele morava, quando ele se deslocava de bonde. Só para vocês terem uma ideia. Eu estou colocando a data, mas eu acho que foi até um pouco depois. O espiritismo no século XIX, ele foi sendo difundido de uma maneira muito acanhada, a palavra é essa, porque não eram todas as pessoas que sabiam ler e escrever, não eram todos que se interessavam. A religião oficial do Império era o catolicismo. Apesar de Dom Pedro II ele ser maçom e ter uma mente muito aberta, a religião era uma ferramenta, um instrumento que o Estado, que o Império tinha, tá? Se nós podemos dizer assim, para a divulgação das suas informações, era uma troca de informações. O padroado no Brasil acabou com a proclamação da República. E, de uma certa forma, Dom Pedro II ele tinha que manter um acordo com a Igreja Católica, facilitando todos os interesses da Igreja Católica, e a Igreja Católica no Brasil apoiava o movimento político de Dom Pedro II. Com a proclamação da República, a coisa muda de figura. A partir do Marechal Deodoro da Fonseca, muitas coisas mudam, ocorre um movimento muito forte de nacionalização, aonde é incentivada a publicação de livros em língua em português, ou seja, a tradução do francês para o português ou inglês para o português de todas as obras que circulavam. Mas os livros ainda continuavam sendo de reduzido acesso. Como eu disse, por dois motivos. Primeiro, porque a grande maioria da população não sabia nem ler e escrever. Isso aí é um ponto central. Tá? E segundo, os livros não eram baratos, eram relativamente caros para uma população que sobrevivia com dificuldade, trabalhava para comer. Não é muito diferente dos dias de hoje. Porém, as pessoas tinham dificuldade de adquirir dinheiro para comprar bens, principalmente no que diz respeito à questão cultural. As pessoas não sabiam ler e escrever, não iam ter interesse em comprar livros. Tanto é que quando o reformador começou a circular no final do século XIX, ele era em formato de jornal, tabloide, e poucas pessoas se interessavam a ler o Reformador, a não ser na capital, no Distrito Federal do Rio de Janeiro, aí sim havia interesse. Mas um dos maiores problemas de divulgação e propagação do espiritismo estava atrelada, primeiro, ao catolicismo, muito forte. Como eu disse aqui, a Igreja Católica era a religião oficial do Império,
o padroado era um regime político estabelecido pelo Império, isso vai ser desmantelado com a proclamação da República, e também o fato de 90% da população não ter acesso nenhum à cultura. Então, isso foram fatores dificultadores, mas já na última década do século XIX, a coisa começa a mudar de figura, até porque a FEB ela vai incentivar a tradução de obras para o português, assim como a edição de obras. Então, por exemplo, quando o Dr. Bezerra de Menezes estava à frente da FEB, foi traduzido para o português obras póstumas, se eu não me engano. Isso já por volta de 1896. As traduções elas foram muito graduais. Primeiro, pela questão do interesse, e segundo, também porque existia por trás a questão do custo, né? O custo operacional. Só para vocês terem uma ideia, o Reformador ele circulava de uma maneira bastante acanhada. Hoje, o que nós entendemos como revista, né? Reformador, naquela época, era um jornal. E o jornalzinho não pagava o custo da edição. Então, a FEB tinha que bancar o jornal, porque o jornal não conseguia cobrir as despesas. Então, na virada do século XIX para o século XX, vários personagens, o próprio Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Ana Prado, tá? Foram personagens ligados ao espiritismo que tiveram acesso a muito pouca informação. A codificação, basicamente a codificação, e aqueles que tinham um pouco mais de recurso poderiam adquirir um livro de Leon Denis, como Eurípides Barçanufo teve acesso por intermédio do seu tio Mariano, o livro Além da Morte, de Leon Denis. Mas a grande maioria das pessoas, elas, quando tinham acesso, eram as obras básicas, em particular, Livro dos Espíritos e Evangelho. Depois é que vinha Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese. Mas circulava mais era Evangelho e Livro dos Espíritos. Coincidência ou não, no ano de 1927, quando Chico Xavier, com 17 anos, ele vai ser convidado por um casal vizinho que aonde eles moravam, Dona Carmen e seu Perácio, porque uma das irmãs do Chico estava tendo problemas de perturbação. E na época, nem todo mundo entendia o que se passava, diziam que a moça estava ficando maluca. Mas Dona Carmen, que era uma médium natural, ela percebeu que aquilo era uma influenciação espiritual e chama a moça para uma sessão mediúnica, e durante a sessão mediúnica na casa deles, porque o casal Perácio fazia na sala reunião mediúnica, ela tem uma intuição e apresenta para o Chico Xavier pela primeira vez os dois livros, o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E Dona Carmen diz para o Chico: Chico, esses dois livros serão fundamentais para o seu estudo, serão fundamentais para a compreensão de todos esses fenômenos que ocorrem em sua vida. E orientam a Chico. E com base nessas duas obras e toda a mediunidade ostensiva que Chico Xavier tinha, intuitiva, junto com seu irmão José e alguns amigos, meses depois, não posso afirmar se em 1927 ou início de 1928, o Chico vai fundar em Pedro Leopoldo o Centro Espírita Luiz Gonzaga, aonde ele começa de uma maneira muito particular a realizar sessões mediúnicas com a ajuda da Dona Carmen e seu Perácio.
atraindo a atenção de todos os curiosos para aquele trabalho que era realizado ali. O Chico, no início da vida dele, ele não foi apenas... todo mundo conhece o Chico Xavier como um datilógrafo da Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo. Mas ele não, inicialmente, ele não era um datilógrafo. O Chico foi tecelão. Eu fiquei surpreso quando eu li a respeito disso, que Chico Xavier, ele trabalhou numa fábrica antes dele trabalhar nessa Fazenda Modelo, onde ele recebeu a oportunidade de trabalhar porque o gerente da Fazenda Modelo, ele era espírita, e ele vai dar a oportunidade para o Chico trabalhar lá. Naquela época não existia concurso público, era uma indicação e o indivíduo era efetivado depois de algum tempo. E Chico Xavier, um rapaz novo, sem experiência, começa a produzir um trabalho mediúnico de uma maneira bastante curiosa. Vejam bem, o Chico nasceu em 1910. Em 1927, ele tinha 17 anos. Em 1931, Chico com 21 anos, o seu trabalho já chamava a atenção das regiões vizinhas e chega ao Rio de Janeiro. As informações que o médium ostensivo estava realizando um trabalho muito interessante em Pedro Leopoldo. E, na época, o vice-presidente da FEB, chamado Manuel Quintão, que já tinha sido presidente, resolve ir a Pedro Leopoldo para conhecer de perto Chico Xavier. E Manuel Quintão vai até Pedro Leopoldo, tem fotos do Manuel Quintão com Chico Xavier ao lado de uma carrocinha de sorvete, lá em Pedro Leopoldo. É muito interessante, se a gente procurar em fotografias antigas de Chico Xavier, a gente encontra o Manuel Quintão, senhor idoso de bigode, óculos, de chapéu e bengala ou guarda-chuva, e Chico Xavier, aquele rapaz novo, de 21 anos, ao lado dele. E Manuel Quintão fica surpreso, porque ele já atuava na FEB há muito tempo, já havia sido presidente da FEB mais de uma vez, e tem uma experiência doutrinária que permite a ele perceber o grande manancial mediúnico que existia naquele jovem. E começa a se interessar por todos os escritos que o jovem tinha, que não eram poucos. E o Chico vai apresentar a ele uma grande quantidade de textos psicografados assinados por poetas portugueses e brasileiros. Manuel Quintão fica curioso, pede permissão ao Chico e traz para o Rio de Janeiro aquela quantidade de textos na sua bagagem. Na FEB, eles vão analisar e separam os textos e descobrem que esses textos eram de autores brasileiros e portugueses parnasianos, tá? E resolvem, então, editar uma obra. Será a primeira obra editada pela FEB de Chico Xavier. Existem muitas informações desencontradas, mas uma informação é certa. A obra chamada Parnaso de Além-Túmulo, que eu estou apresentando aqui para os amigos, tá? Parnaso de Além-Túmulo, essa obra foi a primeira que Chico psicografou e a primeira obra que a FEB editou de Chico Xavier. E o mais interessante vem agora. Nesse penúltimo final de semana, não, esse último final de semana, penúltimo não, esse último agora, dia 8 ou dia 9 de julho, esse livrinho, ou esse livrão, tá, completou 90 anos de publicação.
porque ele foi publicado, alguns dizem que no dia 8 de julho de 1932. Já tem outros que dizem que é dia 9. Eu já encontrei até dia 7. Mas nós tiramos uma média, pegamos aí e colocamos dia 8 de julho. A FEB editou a primeira obra de Chico Xavier, Parnaso de Além-Túmulo. Muito interessante, a grande quantidade de poetas. Alta de Souza foi quem eu dei uma olhada. E, segundo me disseram, a FEB está com uma edição comemorativa dos 90 anos. Não podemos nos esquecer que dia 30 de junho, tá, completou-se 20 anos que Chico Xavier desencarnou. Hoje é dia hoje são dia 16, se eu não me engano. Agora me bateu uma dúvida, né? 9, isso, 16, me bateu uma dúvida. Dia 16 de julho. E no dia 8, foi dia 8, sexta-feira da semana retrasada, bateu essa dúvida agora, foi a comemoração dos 90 anos do lançamento de Parnaso de Além-Túmulo, e no dia 30 de junho, há 15 dias atrás, Chico Xavier completou 20 anos de desencarnado. É importante que a gente coloque isso. Como eu não estou lendo a informação, eu tenho que pensar paralelamente ao que eu estou falando. Às vezes eu acabo confundindo o dia, vocês me desculpem, mas é muita informação, a cabeça dá um tilt. E Chico Xavier começa a apresentar uma produção literária. Alguns companheiros ficam surpresos com o trabalho de Chico, mas nós podemos explicar da seguinte forma. Chico Xavier, ele, no intervalo de 10 anos, vai psicografar 14 obras. Ou seja, de 1931 a 1940, ele psicografa aproximadamente... eu fiz confusão de novo. Chico vai psicografar 14 obras, porque Emmanuel aparece para o Chico no ano de 1931, quando Chico orava em uma represa próximo a Pedro Leopoldo, e Emmanuel diz para Chico o seguinte, nessa aparição que foi a apresentação oficial do mentor ao Chico, e disse para ele: Chico, nós temos um trabalho de divulgação doutrinária. Inicialmente, a proposta é de nós psicografarmos 30 livros. Você aceita essa proposta? E o Chico aceitou. Mas aí Emmanuel cobrou do Chico o seguinte, que o Chico tivesse assiduidade, mas, acima de tudo, disciplina, disciplina, disciplina. Nesse mesmo momento que Emmanuel se apresenta para Chico, ocorre a visita de Manuel Quintão. É quando Manuel Quintão visita Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Então, de 1931 até 1940, Chico psicografou 14 livros. Ave Cristo, que não é um livro pequeno, Paulo Estevão. Paulo Estevão, então, enorme. Aí, curioso, como é que ele conseguiu psicografar 14 obras? Paulo Estevão, que é um livro grande. A gente lendo um pouco sobre a história de Chico Xavier, a gente descobre umas coisas pitorescas. Como, por exemplo, o senhor que conseguiu emprego para o Chico como datilógrafo na Fazenda Modelo, auxiliar de escritório, esse senhor possuiu um centro espírita. Antigamente, quando se falava centro espírita, as pessoas imaginavam o centro espírita nos moldes que nós temos hoje. O indivíduo realizava trabalhos mediúnicos em casa e fazia evocações na sala. Então,
a casa dele, a sala dele, era a reunião pública que ele fazia para algumas pessoas que assistiam à reunião. Então, ele convidou o Chico para evitar que curiosos atrapalhassem o trabalho de psicografia, que Chico psicografasse no porão da casa dele. Então, o Chico ia para lá, vocês vejam bem, no porão, talvez nem com luz elétrica, mas com lampião. E Chico ficava no porão da casa, na década de 30, psicografando totalmente isolado de todos. Por quê? Porque no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que ele fundou com seu irmão José, nas reuniões públicas ia muita gente. O pessoal era muito curioso. Então as reuniões começavam da seguinte forma: o Chico iniciava um trabalho de psicografia, onde vinham mensagens para alguns das pessoas que estavam assistindo à reunião, e depois o Chico fazia um atendimento individualizado com as pessoas. Então, quando a notícia daquele médium, que era um verdadeiro porta-voz do plano espiritual, começou a acontecer, aí era uma informação atrás da outra, né? As pessoas começaram a ir para Pedro Leopoldo, procurar Chico Xavier, e hoje o Centro Espírita Luiz Gonzaga ele tem até uma parte histórica, tipo um museu, aonde Chico começou todo o seu trabalho de divulgação doutrinária. Com o passar do tempo, muitos outros indivíduos se aliaram a Chico Xavier. Um desses foi o viúvo do espírito de Meimei, que vai ajudar Chico Xavier num trabalho de divulgação muito interessante. Porque no decorrer do tempo, Chico ele vai conhecer muitas pessoas, se envolver com muitos companheiros. E um dos trabalhos mais fantásticos de Chico Xavier foi quando se eu não me engano, esse viúvo de Meimei, ele, por intermédio de alguém conhecido, eles adquiriram um gravador de fita de rolo. Isso nos anos 50, tá? Anos 50. Adquiriu final dos anos 40 para os anos 50, adquiriu um gravador de fita de rolo. E esse gravador de fita de rolo permitiu que acontecesse um fato muito interessante. Chico Xavier, que a gente saiba, psicografou 430 e poucas obras até o seu desencarne. Nós sabemos que Chico não empunhou o lápis e escreveu todas elas. Em alguns momentos, no final da vida do Chico, quando ele não tinha mais saúde física, ele ditava e as pessoas escreviam. Mas acontece que ocorreu um fenômeno muito interessante quando Chico Xavier, com o gravador de rolo, ele psicofonou 2 livros. 2 livros que foram levados para a FEB em fita de rolo, e eles acharam aquilo interessantíssimo, porque Emmanuel não usou a psicografia, mas a psicofonia, tá? E os livros são famosos, como, por exemplo, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Então, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além são livros psicofonados. Eles não são livros escritos. Um companheiro nosso da doutrina, muito conhecido, ele tem esse trabalho aqui, tá? Que ele conseguiu os originais em fita cassete, provavelmente, né? Porque as fitas de gravador de rolo originais devem estar em poder da FEB, e ele fez esse trabalho muito interessante para nós, que são as Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, em formato de CD e DVD. Oceano de Melo tem esse trabalho aqui.
A gente não está fazendo propaganda, mas vale a pena fazer um comentário, porque nos ajuda a ter uma dimensão do trabalho de Chico. Hoje, em termos de estatística, eu poderia dizer para todos que nós temos aí umas 450 obras de Chico Xavier. Aí vocês podem até perguntar, mas como é que pode 450? Se ele já desencarnou. Mas ele deixou muita coisa ditada, opúsculos, folhas soltas, que eles estão organizando e reorganizando. Quando o Chico Xavier desencarnou, o filho de Chico, Eurípides, ele autorizou, provavelmente fez algum tipo de acordo comercial com a Federação Espírita, para que todo o material que o Chico tinha deixado solto, material solto, folhas soltas, anotações, pudessem ser reaproveitadas. Então, hoje, se nós acessarmos pela internet, nós vamos encontrar quase 450 obras de acesso, que nós podemos ter acesso, que muitas já estão editadas, muitas já estão em formato PDF para serem visualizadas via internet, algumas não. Dessas 450, pelo menos umas 430 a gente tem acesso. As 450 ainda não. É interessante por quê? Porque a gente tem uma visão tão ampla. Mas antes do Chico ter psicofonado Vozes do Grande Além e instruções psicofônicas, na década de 40, logo no início da década de 40, Chico psicografou esse livro bastante emblemático, chamado Nosso Lar. Na década de 30, Chico precisou, verdade se diga, apresentar esse volume de trabalho, 14 livros em 10 anos, repito, de 1931, começou com Parnaso de Além Túmulo e foi até 1940 uma produção de muitos livros. Só para vocês terem uma ideia, Parnaso de Além Túmulo, Cartas de uma Morta, Palavras do Infinito, Crônicas do Além Túmulo, Emmanuel, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Lira Imortal, A Caminho da Luz, Há 2000 anos, Novas Mensagens, 50 anos depois, O Consolador, Cartas do Evangelho e Boa Nova. Então, Boa Nova vai ser o último livro de 1940. A produção literária era grande porque naquela época não existia todos os meios que distraem um homem urbano. E Chico vivia numa cidade pequena do interior, onde ele poderia se dedicar plenamente ao trabalho doutrinário e o trabalho de psicografia. Naquela época, não existia televisão. Telefone somente para as pessoas com mais recurso, ou posto telefônico quando tinha. E no correio, telégrafo era o que tinha. Rádio era artigo de luxo no final dos anos 40. O rádio ainda não era um veículo popular, embora o rádio tenha sido lançado no Brasil em 1922, no centenário da independência. O rádio ele era extremamente assim um artigo bem mais caro. Caibar Schutel, no ano de 1937, se eu não me engano, 37, por volta de 35, 36, 1937, ele faz uma divulgação de 13 conferências, 13 ou 12 conferências de radiofonia. Mas isso foi uma novidade. Foi talvez a primeira transmissão espírita via rádio no Brasil foi feita por Caibar Schutel, numa época que rádio era pouquíssimas pessoas que tinham, até porque era um artigo caro, geralmente nas capitais é que você encontrava os rádios,
e você tinha que ter luz elétrica em casa para poder ligar o rádio. Então, na cidade interior, eram poucas as pessoas que tinham. Não era todo mundo que tinha acesso a ter um rádio de bateria e não existia rádio a pilha. Então, é importante que a gente faça esse comentário, até porque alguns se perguntam assim, poxa, mas Caibar Schutel fez uma transmissão? Fez, porque Caibar Schutel, naquela época, e eu acredito que 1936 para 1937, ele vai aos domingos, era um programa de rádio que tinha uma hora lá, que era tipo assim, a hora espírita. E Caibar Schutel, ele vai fazer conferências, 12 ou 13 encontros, que vão ser divulgações doutrinárias por intermédio do rádio. 15 anos depois, é isso mesmo, em 1937, vai ser 15 anos depois do lançamento do rádio no Brasil. O rádio foi lançado em 1922, aqui no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, o presidente da República, na época, ele fala no rádio para aqueles que tinham acesso ao rádio para poder ouvir a palavra do presidente da República. Vou arriscar um palpite, acho que foi Epitácio Pessoa, alguma coisa assim, tá? Mas não tenho certeza. Com isso, a gente tem uma dimensão do quanto a doutrina espírita era uma coisa restrita, principalmente à capital. Quando o Reformador deixou de ser um jornalzinho, passou a ser uma revista, quando, por exemplo, na cidade de Matão foi lançado o Clarim, e depois, anos depois, foi lançada a Revista Internacional do Espiritismo, mesmo assim o trabalho de divulgação era extremamente acanhado. Porém, é esse o grande ponto, o pulo do gato, que nós podemos dizer que Chico Xavier, juntamente com a FEB, nos permitiram. A FEB, por intermédio das casas espíritas ligadas a ela, por reembolso postal, lançou um programa de divulgação de livros, chamado de lançamento. Digamos assim, uma espécie de círculo do livro espírita, guardando as devidas proporções, tá? Isso é só para a gente entender. E as casas espíritas filiadas, que estavam cadastradas, recebiam todo mês correspondência da FEB. Então, quando Chico psicografava um livro e a FEB editava um livro, ela enviava correspondência por reembolso postal para todas as casas espíritas. Então, o pessoal recebia pelo correio e ficava sabendo que Chico havia lançado um livro. Não existiam os meios de comunicação que nós temos hoje. Vejam, eu estou falando década de 30, década de 40, década de 50, década de 60. Porque o rádio, ele vai ter uma projeção após a Segunda Guerra Mundial, mesmo, vejam, nas grandes capitais, porque eu já tive a oportunidade de estudar um pouco sobre a história do rádio, e havia uma ironia, uma contradição. Diziam que o rádio era um objeto popular, era um meio de comunicação popular. Só que tem um detalhe. Quando a luz elétrica chegou nos bairros do subúrbio, as pessoas com um pouco mais de recurso compravam rádios para ter em casa. Só que os rádios começaram a fazer propagandas de artigos que nem todas as pessoas poderiam comprar. Aí, nos jornais da época, havia uma crítica, dizendo que rádio não era meio de comunicação de pobre, era de rico, porque diziam que o rádio era o meio de comunicação com maior poder de propagação, e de fato era, depois do jornal, porque as pessoas em lugares afastados, tendo luz elétrica, poderiam estar conectadas, eu acho que essa é a palavra moderna, tá? Ao que acontecia na capital federal, que era o Rio de Janeiro.
Mas isso não quer dizer necessariamente que todas as propagandas do rádio, todas as coisas que dizem sobre a história do rádio, as pessoas poderiam ter ou adquirir, porque normalmente eles faziam havia um regionalismo no rádio. Ou seja, se a rádio fazia propagandas da cidade do Rio de Janeiro, quem captasse o sinal no interior, vamos supor, lá no norte fluminense, ela nem sempre teria acesso às lojas, a não ser que viesse passear no Rio de Janeiro e pudesse adquirir os artigos da cidade do Rio de Janeiro. Então havia uma crítica muito grande. Mas com a mala direta, a FEB começa a enviar todo mês para as casas espíritas folhetos informativos, comunicação de lançamentos de livros. E Chico Xavier teve, digamos que 90% de toda a sua produção literária por intermédio da FEB, um livro ou outro que era editado fora da FEB. Mas se a gente for olhar, a grande maioria, até final dos anos 60, quando Chico teve a oportunidade de, no ano de 1971, ir no Pinga Fogo. Pinga Fogo, por acaso, nós temos aqui também eu até vou mostrar para os amigos. Vale a pena mostrar? O trabalho que Chico Xavier realizou, eu deixei aqui de lado e esqueci. Pinga Fogo. Pinga Fogo foi o seguinte, tá? Chico foi convidado pela TV Tupi de São Paulo para, num programa de televisão em rede nacional, coisa inédita para a época, ele responder perguntas. E, se eu não me engano, foram 2 ou 3 programas. E esse mesmo companheiro, Oceano de Mello, ele reuniu todo o material nesses DVDs e CDs sobre o trabalho de Chico Xavier. É interessante? Sim, muito interessante, porque na época eu me lembro minha mãe assistindo na TV Tupi de São Paulo, retransmitida aqui no Rio de Janeiro pela TV Tupi Canal 6, em São Paulo era outro canal, acho que era Canal 2, uma coisa assim. E nós assistíamos, mas não entendia muita coisa. Eu era muito novo na época, tinha 13 anos, e não acompanhava, achava que era um programa de auditório. E, na verdade, Chico estava ali. Algumas imagens têm boa qualidade, outras não, se perderam, mas o som está perfeito. E ele conseguiu apresentar esse trabalho de Chico, que popularizou o espiritismo para o Brasil inteiro. Então, eu acredito, sem sombra de dúvida, que esse foi o maior trabalho de divulgação do Chico Xavier, bem no meio da sua existência como médium, como trabalhador espírita. Nessa altura, o Chico estava com mais ou menos uns 60 anos. Exatamente, 60 a 61 anos. Extremamente amadurecido, ele responde a todas aquelas perguntas de uma maneira muito clara. E nós temos um grande marco nesse momento na história do Chico, porque todo o trabalho de esclarecimento, de divulgação e revelação para levar ao conhecimento do público, de uma forma geral, o trabalho que Chico Xavier realizou, na virada dos anos 60 para os anos 70, vai ocorrer uma mudança no perfil das psicografias do Chico. Eu posso até estar enganado, mas pelas coisas que eu já li, o Chico começa, no início dos anos 70, a fazer um tipo de psicografia diferente. Passa a ser uma psicografia de consolação. Antes de 1970,
revelação, esclarecimento e divulgação, para que todos pudessem conhecer a doutrina. O melhor exemplo que nós temos é Nosso Lar. Nosso Lar foi o melhor exemplo de revelação de como era o mundo espiritual. E todos os livros da série de André Luiz. Porque quando André Luiz foi apresentado a Chico por Emmanuel, segundo o próprio Chico nos conta no filme e livro Nosso Lar, tá? E por sinal está vindo aí o filme Nosso Lar 2, Chico já tinha mais ou menos 10 anos de divulgação doutrinária pela FEB. E André Luiz foi apresentado a Chico mais ou menos em 1940. E André Luiz precisou de 2 anos de harmonização vibratória com Chico para que Chico pudesse estar bem sintonizado com André Luiz para ele psicografar a série A Vida no Mundo Espiritual, que é composta de 13 livros, se não me falha a memória, tá? Essas 13 obras, incluindo a Agenda Cristã, fazem parte de um conjunto de trabalho. O André Luiz, posteriormente, junto com Emmanuel, nós temos divulgação de mensagens, mas um trabalho assim como o de André Luiz, que foi uma psicografia assim em sequência de várias obras, uma dando continuação à outra. Isso foi um negócio fantástico de revelação para todos nós sobre o mundo espiritual. A colônia de Nosso Lar, a colônia de Campos da Paz, outras colônias próximas, tá? Que da crosta terrestre, o umbral, como é Nosso Lar, Mansão da Paz, uma outra colônia também. Então existem revelações que nos surpreendem. Porém, após 1970, Chico Xavier, depois que Chico passou por esse verdadeiro pinga-fogo de experiência, porque não é só um DVD, não. São, se eu não me engano, são 2. Tem esse, tem outro, que na verdade são os 2 programas que o Chico se submeteu. Eram vários artistas jornalistas, eu me lembro disso e vi na televisão, tá? Artistas, jornalistas, personalidades da época, indivíduos do meio político, que formulam perguntas que hoje nós fazemos na Casa Espírita aos dirigentes, mas em público, na televisão, pelo sistema Intelsat, ao vivo, no país inteiro. A Embratel transmitindo para o país inteiro. Aquilo foi uma novidade, que eu acho que a espiritualidade se aproveitou para promover uma divulgação do espiritismo no país como um todo. Então, vocês vejam, eu comecei falando da dificuldade da divulgação da doutrina espírita no final do século XIX. No início do século XX, a limitação de acesso às informações. Vamos fazer um adendo. Dona Ivone Pereira, no ano de 1926, começou a receber a psicografia de Camilo Castelo Branco, que deu origem à obra Memórias de um Suicida. Porém, essa psicografia ela era tão visionária que Dona Ivone Pereira não teve espaço, a FEB não permitiu espaço para que ela sequer apresentasse e alguém lesse. E talvez, na época que ela foi até a FEB, se ela tivesse apresentado e eles tivessem lido, eles não teriam aceito, porque era extremamente visionária. Foi necessário um escalonamento muito grande de obras doutrinárias que Chico fez na década de 30 para que o público conhecesse um pouco mais das verdades do mundo espiritual.
até para que André Luiz viesse à tona e a público. Quando Dona Ivone Pereira, 10 anos depois do lançamento do livro Nosso Lar, isso por volta de 1953, 54, 53, ela volta à FEB, já existia todo um contexto favorável para que Memórias do Suicida fosse aceito. Por quê? Porque o livro Memórias do Suicida é um tratado mediúnico e doutrinário fantástico. Parecido com o de André Luiz, sim, mas não teria sido editado logo depois que ela recebeu essa magnífica obra. Então, Chico teve com Ivone Pereira em vários momentos, e Dona Ivone disse uma coisa que serve até de explicação. Por que as dificuldades da Dona Ivone em divulgar seus trabalhos? Porque a mediunidade dela era uma mediunidade provacional. E do Chico Xavier era uma mediunidade missionária. Então, por isso, Chico tinha uma missão de difundir a doutrina espírita por intermédio das suas obras. E ao longo dos anos 70 para cá, muitas mensagens surgiram de consolação para as mães que perdem seus filhos, para as pessoas que sofrem. Nós podemos dividir o espiritismo no Brasil antes e depois de Chico Xavier. Chico, ele teve um trabalho fantástico. Por que antes de Chico? Antes de Chico, o trabalho de pesquisa e de estudo era muito acanhado. Isso me faz lembrar muito do grande conflito que o Dr. Bezerra de Menezes encontrou na FEB no final da década de 1890, quando os espíritas se dividem em dois grupos. Aqueles que aceitavam o espiritismo como uma religião e aqueles que aceitavam o espiritismo apenas pelo lado científico, querendo tratar o espiritismo de uma forma de pesquisa científica. Dr. Bezerra de Menezes ele vai fazer um trabalho de união para mostrar a todos que o espiritismo era filosofia, ciência e religião, e ele não poderia ser desmembrado. Mas faltava alguns elementos, e esses elementos vão ser acrescentados principalmente com o trabalho que Chico Xavier nos legou. Vejam, 450 obras é muita informação. E há um elemento primordial. Chico Xavier só tinha o grupo escolar. Ele só havia estudado até a 4ª série do grupo escolar. Chico entrou com 8 anos e saiu com 12. Ele sabia ler, escrever e fazer contas. Ele estudou para poder ter possibilidade de arrumar um trabalho. Com isso, o que aconteceu? Chico não tinha acesso a conhecimento. Tudo que o Chico psicografava era ditado pelos espíritos. O Chico lia e estudava aquilo que ele psicografava, porque depois de psicografar, ele lia. E com isso ele foi adquirindo um conhecimento e foi se tornando um autodidata. Com o passar do tempo, ele foi sendo capacitado por tudo aquilo que os espíritos transmitiam pelo seu intermédio. É importante que a gente tenha essa lembrança, que a gente possa saber disso, porque a mediunidade do Chico era uma mediunidade autêntica. Não existia, com Chico Xavier, nenhum tipo de influência anímica. O Chico possuía quase todas as mediunidades que se conhecia, a ponto dele iniciar um trabalho até muito curioso com o Peixotinho de materialização. E Emmanuel aparece em uma das reuniões de materialização, na década de 50, se eu não me engano, e
interrompe o trabalho e diz que a mediunidade do Chico era voltada para consolação, esclarecimento e libertação. Então, o Chico aceita o puxão de orelha de Emmanuel e mantém a amizade com Peixotinho, que foi um grande médium de materialização, mas ele acaba tendo que se afastar e finaliza aquele trabalho, mas dá continuação à divulgação doutrinária. Só para os amigos terem uma ideia, a vida do Chico foi totalmente dedicada ao trabalho mediúnico. O Chico conseguiu cumprir fielmente tudo que Emmanuel programou. Em alguns momentos, Chico até pensou em ter uma vida diferente. Houve a famosa história do piano, eu não sei se os amigos conhecem, em que Chico queria aprender a tocar piano, porque achava bonito. E Emmanuel dizia para ele: Chico, você não reencarnou para aprender piano. Você reencarnou para um trabalho de divulgação doutrinária. E o Chico se sentia muito pressionado. Por quê? Porque ele vivia em função da doutrina espírita. Ele não tinha a liberdade que as outras pessoas tinham e têm, a não ser nos momentos de problemas de saúde, que ele foi obrigado a parar, quando ele teve um infarto, ele foi obrigado a parar, e ele, talvez pelo estresse do trabalho, no final dos anos 70, se eu não me engano, 78, mais ou menos, ele teve um infarto por volta disso, 77, 78, de cabeça eu não sei dizer, mas ele teve que se afastar, passou por um tratamento médico, ele tinha que tomar os remédios e tinha que dar uma desacelerada. E mesmo assim ele realizou muitos trabalhos. E o mais interessante, para que a gente possa ir finalizando esse nosso encontro e essa nossa singela homenagem a Chico Xavier, é que quando o Chico, já no final da vida, sem condições físicas para escrever, porque não tinha força para empunhar um lápis, Chico chegou a virar para o Emmanuel e disse assim: Emmanuel, eu acho que já está na hora de me aposentar. Eu não tenho mais condições de trabalhar. Aí Emmanuel sorriu e disse a ele: Chico, você não tem condições de escrever, eu reconheço. Você não tem mais saúde. Mas você tem condições de falar, não tem? Tem. Então você vai fazer o seguinte, eu falo para você, você repete, as pessoas anotam ou gravam e depois transformam isso em textos, exatamente como as vozes do grande além e instruções psicofônicas, que eu faço questão de comentar, porque é alguma coisa muito interessante, que não foram psicografias. Então, muitos dos textos do final da vida do Chico foram ditados por ele, para que as pessoas pudessem anotar. Vejam, outros companheiros de valor surgiram após Chico Xavier, paralelos a Chico Xavier, no movimento de divulgação da doutrina espírita. Mas nós temos que reconhecer, dentro de um trabalho de pesquisa, dentro de um trabalho, digamos assim, histórico, a importância de Chico Xavier no movimento de revelação da doutrina espírita. Por isso que nós temos esse grande marco antes de Chico Xavier e após Chico Xavier. Eu convido a todos os amigos para elevarmos nosso pensamento em prece. A prece do encerramento dessa nossa fala, e que a gente possa passar a palavra ao trabalhador da SEIC, que vai dar continuidade e vai encerrar esse nosso encontro fraterno nessa noite de sábado. Deus Pai amado, elevamos o nosso pensamento em prece, rogando aos benfeitores do mundo espiritual que nos assistem nesse encontro amigo, que nos abençoem a todos nos dois planos da vida e que a gente possa se melhorar e evoluir. O nosso objetivo é nos tornarmos pessoas melhores com o estudo, com a oportunidade de aprendizagem.
Só tenho a agradecer. Peço desculpa aos amigos pelo improviso, porque de vez em quando aqui atrás nós temos uma estante com alguns livros e eu me lembro. Quando eu tenho a oportunidade de me lembrar, antes eu deixo eles à mão. Mas aí eu me lembrei do Pinga Fogo, que é uma coleção que eu tenho de DVD, e achei interessante mostrar para vocês. Eu desejo a todos uma noite de paz e uma noite de luz. Que Jesus nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Ama, de Moacir Camargo. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.